Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Eu estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora para entrar na sua casa, pedindo licença também ao senhor para entrar na sua casa, pois vai começar mais um programa com o Brasil Nordeste. Hoje é comemorado o Dia do Rim, com a finalidade de diminuir o impacto da doença renal em todos os brasileiros, e isso é celebrado em outros lugares também. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns cuidados que você pode ter. O estado da Bahia teve a maior taxa de desemprego no ano de 2020. E o governador do Piauí, o Wellington Dias, que é presidente do consórcio Nordeste, propõe pacto nacional contra a Covid-19. Essas e outras notícias agora no seu programa Verde e Amarelo de todos os dias com o Brasil Nordeste. Vamos então começar o programa de hoje com uma dica para que os seus rins possam funcionar ainda melhor. Então, para manter a boa função renal, é preciso ter uma dieta equilibrada, evitar excessos de sal, sobrecargas de proteínas, sobrepeso e obesidade. Também manter um bom controle dos níveis de glicemia e da pressão arterial. Não fazer uso de medicações que são tóxicas aos rins, como, por exemplo, os anti-inflamatórios e, claro, beber muita água. Vamos começar o nosso giro de notícias? Vamos chamar a Natânia Mello, que vai falar sobre o governador Wellington Dias, que preside o consórcio Nordeste, e ele vai falar sobre um pacto contra a Covid-19 a nível nacional. Natânia Mello, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos agora ao giro de notícias que eu trouxe para vocês nesta quinta-feira. O governador do Piauí e presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, afirmou que o Brasil inteiro já vive uma situação de colapso do sistema de saúde e fez um apelo para que sejam tomadas medidas restritivas conjuntas com os governos estaduais e os três poderes de combate ao coronavírus. Segundo ele, o objetivo é evitar que o país atinja 3.000 mortes por dia pela Covid. Ele destacou que deve adotar novas medidas de combate à Covid-19, destacando que em 7 das 8 regiões de saúde do estado já chegou-se ao limite de ampliação de leitos de UTI. Segundo ele, as medidas em conjunto devem ser restrição da circulação de pessoas, aceleração da vacinação em todo o país e ampliação no atendimento aos pacientes. O governador, contudo, não antecipou como pretende definir as medidas restritivas no estado e nem quais as propostas para os outros governadores. Obrigado, Natânia Mello. Vamos agora chamar Rita Brandão, direto de Salvador, Bahia. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Boa noite, Sandro de Moura. Mais médicos para a nossa saúde. A Bahia terá um total de 281 vagas para ingresso no programa Mais Médico Brasil do Ministério da Saúde. Ao todo, serão cerca de 3.000 vagas em vários estados do Brasil. O edital foi divulgado no Diário Oficial da União. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, informou que os profissionais irão atuar nas unidades básicas de saúde no reforço ao enfrentamento à pandemia, inclusive no suporte da campanha de vacinação. Parente também ressalta que as vagas serão destinadas apenas para profissionais brasileiros. Para participar, os profissionais precisam ser formados em instituições de educação superior brasileira ou com diplomas revalidados no Brasil, perfil CRM, informou o secretário. As inscrições dos profissionais estão abertas até o dia 22 de março. Já os municípios devem manifestar ao Ministério da Saúde sobre a necessidade de novos profissionais até o dia 16 de março. Sobre a carga horária, o secretário Rafael Parente informa que elas serão divididas da seguinte forma: as ações de aperfeiçoamento dos médicos participantes serão realizadas com carga horária semanal de 40 horas, sendo 8 horas de atividades acadêmicas e 32 horas de atividades práticas, realizadas mediante ensino e serviço.
O tempo de contratação será de 3 anos, prorrogáveis pelo mesmo período. Em relação às regiões, as vagas serão destinadas da seguinte forma: Região Norte, 94, Nordeste, 957, Centro-Oeste, 196, Sudeste, 1.130 e Sul, 527. A previsão é que os médicos selecionados comecem a atuar a partir do dia 23 de abril. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Vamos agora chamar Marcelo Jorge, que vai falar sobre as restrições que acabaram chegando também na maravilhosa ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Marcelo Jorge, boa noite, é com você. Olá a todos! Olha, os nascimentos de tartarugas foram fechados ao público na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, devido à pandemia do Covid-19. O projeto Tamar, que realizava as aberturas de ninhos como um trabalho de educação ambiental, fechou a atividade para evitar aglomerações. Mas isso não é motivo para preocupações do nosso público, e sim uma forma de preservação também humana. É que, apesar de a temporada de nascimentos de tartarugas marinhas em Fernando de Noronha ter começado, o projeto Tamar não tem realizado a abertura de ninhos com a presença de moradores e também de turistas. A suspensão da atividade pública ocorreu por causa da pandemia da Covid-19. Nos últimos anos, o nascimento das tartarugas passou a atrair um público cada vez maior, chegando a reunir mais de 300 pessoas. O Tamar usava a atividade como forma de educação ambiental. Segundo a bióloga Rafaele Ventura, coordenadora do projeto Tamar na ilha de Fernando de Noronha, a atividade aberta ao público foi suspensa para evitar a aglomeração, como falamos, neste momento delicado da pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, os profissionais do projeto podem fazer a sua parte. A coordenadora também explicou que o trabalho de pesquisa segue com o monitoramento das praias. O período reprodutivo das tartarugas marinhas da espécie Chelonia midas vai de dezembro a junho em Noronha. Nesse período, até ontem, quarta-feira, pelo menos, foram registrados 138 ninhos na ilha. A expectativa dos estudiosos é chegar aos 200 ninhos até o final da temporada. Ontem também, o projeto fez a abertura do ninho número 13, na praia Cacimba do Padre. A taxa de nascimento foi considerada pequena, de menos de 15%. Do total de 97 ovos, nasceram 15 tartarugas, 71 ovos não eclodiram e 11 foram natimortos, ou seja, os animais tentaram nascer, mas não conseguiram. O baixo índice não preocupou os pesquisadores. De acordo com o biólogo Afonso Nascimento, a taxa de eclosão não foi boa, pois nessa espécie a taxa de nascimento é de 75%, mas ele garante que o baixo aproveitamento é normal e aconteceu por condições naturais. O profissional supõe que isso pode ter ocorrido por conta das raízes das árvores ou o mar pode ter levado o ninho. Assim, abnegados profissionais da biologia no Brasil continuam cuidando das tartarugas durante uma das maiores catástrofes sanitárias e de saúde, ao mesmo tempo em que evitam a proliferação da pandemia entre os visitantes. Com informações sobre o projeto Tamar no arquipélago de Fernando de Noronha. Para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigado, Marcelo Jorge. Obrigado também, especialmente, a senhora, ao senhor, a todos vocês que estão assistindo a nossa programação. E eu quero pedir que você passe um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que está assistindo a nossa programação. Queremos abraçar você, queremos também abraçar a sua cidade.
Vamos fazer um giro agora nas mídias sociais dos governadores. A Camila Castro vai falar sobre a mídia social do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Camila, boa noite. Pois é, Sandro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fez comentários muito importantes em suas redes sociais. Em um dos posts, ele deu a seguinte informação, que o índice de transmissibilidade chegou a índices alarmantes. A cada 100 contaminados, eles contaminam outros 135. O isolamento subiu pouco, apenas 5% mesmo com o lockdown. Em uma outra publicação, o governador disse que o GDF vai abrir 3 novos hospitais de campanha, que estão sendo contratados 74 leitos na rede privada, que também está sobrecarregada. Mais abaixo, Ibanez disse que o GDF está avaliando a possibilidade de abrir leitos em quartos de hotéis. Obrigado, Camila. Daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o deputado distrital, um deputado aqui do Distrito Federal, Leandro Glaes, e ele vai falar sobre o caos aqui no Distrito Federal. Daqui a pouco uma entrevista muito interessante que nós fizemos hoje à tarde com o deputado distrital Leandro Glaes. Daqui a pouquinho, tá bom? Quero continuar recebendo o seu contato. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial e a gente volta já já. Vamos agora a uma entrevista que nós fizemos aqui nos estúdios da TV Com Brasil em Brasília com o deputado distrital Leandro Glaes. Ele vai falar sobre o caos que está instalado aqui no Distrito Federal. Vamos à entrevista. Boa tarde, Sandro, a todos os nossos espectadores. Uma grande honra poder estar aqui neste momento tão delicado, tão dramático do DF e do Brasil, para pensarmos as soluções, para debatermos esses problemas e encontrar o caminho para solucionar. Deputado, o Distrito Federal foi um dos primeiros a fechar em março do ano passado e ter umas ações assim que a gente pensava que seria modelo para o Brasil. De repente, nós estamos num momento onde o Estado fechou agora, mas fechou para balanço. O que aconteceu? De fato, nós fomos a primeira, ou uma das primeiras unidades da Federação a estabelecer restrições. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi correto, acertou nessa medida. No entanto, poucos dias depois do primeiro decreto de isolamento, ainda em março de 2020, ele começou a flexibilizar essas restrições sem nenhuma justificativa. E ao longo da pandemia, ao longo de 2020, início de 2021, nós vimos uma descoordenação do governo em relação ao combate à crise. Primeiro, não monitorou os casos no Distrito Federal, não conseguiu fazer a testagem como poderia ter feito. Tivemos denúncias gravíssimas de corrupção na saúde, levando inclusive à prisão do ex-secretário Francisco Araújo, com a cúpula da sua gestão. Há problemas seríssimos na assistência social, então os mais pobres, os trabalhadores desempregados ficaram muito fragilizados neste momento. Os programas atrasam, os benefícios atrasam, os CRAS e os CREAS estão absolutamente degradados, comprometidos. Não existe a recomposição de quadros do funcionalismo público que são essenciais nesse momento. Também não houve apoio aos pequenos e microempresários da cidade. O governo poderia ter ativado vários instrumentos através do BRB, da própria Secretaria de Economia, para apoiar essas pessoas que foram diretamente impactadas pelas restrições. O Distrito Federal enfrenta, se não o pior, um dos piores momentos da sua história. O que está acontecendo é uma calamidade, verdadeira calamidade. E o governo não conseguiu ainda dar respostas a esses problemas, apesar de várias recomendações, sugestões
que o meu mandato e outros da Câmara Legislativa, bem como a própria sociedade civil organizada, os órgãos de controle, apresentaram. Se tivesse implementado um comitê de crise mais consistente, tivesse dialogado mais, tivesse preparado a sociedade para momentos como esse, de restrições, talvez as coisas estariam um pouco melhores. Mas, infelizmente, falta liderança no Distrito Federal, o governador está perdido e a população arca com esse prejuízo. Estamos conversando com o deputado distrital Leandro Glass. Ele falou também sobre investimentos em hospital de campanha, em especial o do Mané Garrincha aqui no Distrito Federal, que instalaram, gastaram uma fortuna, depois tiveram que desmontar, não se sabe por quê, e ele vai falar desse vai e vem do governador Ibanez Rocha. Vamos continuar assistindo a entrevista. O hospital de campanha do estádio Mané Garrincha tem problemas desde o início. A começar pela escolha da empresa, que foi a responsável pela construção. Foi a 7ª empresa. Foi caro coroa? Mais ou menos por aí. Decidiram lá, eu acho que na verdade ele foi muito bem construído. Por que a 7ª empresa e não a primeira, a segunda, a terceira com o melhor preço? A diferença da 7ª para a primeira foi de R$2 milhões, mais que isso. E esse hospital atendeu quantas pessoas? Esse hospital ele tinha ali uma previsão, se não me engano, de 40, 70 leitos. Ele foi um hospital de retaguarda, então ele foi muito importante no momento em que existiu, apesar do seu valor de construção e também do seu valor contratual para a gestão dos leitos, cerca de R$79 milhões. Nossa. Mas ele deu o suporte naquele momento mais crítico, em setembro, outubro, que nós estávamos vivendo. Foi desabilitado, foi desmobilizado pela Secretaria de Saúde. E muitos se questionam por quê. A justificativa do governo é de que não haveria necessidade de mantê-lo funcionando durante todo esse tempo. A nossa análise é de que ele poderia ser mantido como um hospital de retaguarda, não só para a Covid, mas para outras situações de doenças aqui no Distrito Federal. Mas, deputado, R$79 milhões. Se aplicado na rede ou com algumas ideias mais inteligentes, houveram cidades no interior que transformaram escolas em local de atendimento. 79 milhões não teria sido melhor aproveitado do que montar uma estrutura desse tamanho e de repente ela evaporar? Você tem total razão, sabe? Se eu fosse governador, eu teria tomado esse caminho. Porque, veja, nós tínhamos tanta possibilidade de ativar espaços, ampliando os leitos dos próprios hospitais, dilatando as estruturas, como do Hospital de Santa Maria, do Gama, do Hospital de Sobradinho, entre outros. Como nós também, ao invés de usar espaços que têm menos condições de receber esse hospital, tivéssemos escolhido outro. O governador agora, por exemplo, anunciou que vai construir um novo hospital de campanha lá no ginásio Nilson Nelson. Para quem conhece o Brasil, é um ginásio antigo. A estrutura hidráulica e elétrica, em parte, está comprometida. Deputado, desculpa. O Mané Garrincha, provavelmente, sofreu algum tipo de modificação para receber o hospital de campanha. Perfeito. Agora, desmontou, vai fazer um segundo hospital, vai fazer num outro lugar? Segundo o governador, sim, e a gente está questionando exatamente o porquê de não fazer de novo um hospital no próprio Mané Garrincha. Você citou o caso de escolas e outros espaços que poderiam abrigar, como São Paulo está fazendo, outros estados estão fazendo. É outra saída. Você dissolver, descentralizar, inclusive. Ao invés de fazer um hospital com, sei lá, 50 leitos, você faz 3, 4 pequenas estruturas com 20, 25 leitos, justamente para não haver essa pressão. E até o tempo de deslocamento é mais demanda, é mais carro de SAMU. Então é inteligente que não seja feito dessa forma, né, como ele está propondo. Mas ele é o governador e a gente tem o papel de fiscalizá-lo e ver se o que ele está propondo é realmente o melhor. Olha, é super importante que você que é do Distrito Federal acompanhe de perto a atuação dos parlamentares. Porque os governadores falam muito a respeito da figura central do presidente da República e, inclusive, coloca toda a fatura na conta dele, ele tem uma parcela de culpa, mas os governadores, eles que administram os estados e aqui o Distrito Federal. Então é importante que você acompanhe a atuação do seu deputado estadual para saber se a decisão do governador está correta ou não e pressionar esses parlamentares. Deputado, eu recebi aqui algumas reclamações de que as clínicas não estavam atendendo as pessoas com atendimento primário. Isso não acaba, ao cabo, sufocando, colocando mais gente na UTI? Por que esse sistema de atendimento primário, esse atendimento precoce, ele não acontece? Muito bem lembrado, Santos, sobre a importância da atenção primária. O que é a atenção primária? É o posto de saúde perto da sua casa, é a UBS, é aquele atendimento inicial que depois vai te encaminhar para um atendimento mais complexo.
todo mundo já sabe, e na pandemia não é diferente, que a atenção primária, toda essa rede de saúde da família, UBS, etc., corresponde a cerca de 70% das resoluções dos problemas de saúde da população. Perfeito. Então, se hoje a gente tivesse uma atenção primária fortalecida, fazendo a testagem nos territórios, em cada cidade, em cada bairro, essa atenção primária já monitorando esses casos, isolando essas pessoas que têm casos positivos, provavelmente a carga nos hospitais e nas UPAs seria bem menor. O que o governo fez? Inverteu o investimento. Decidiu gastar mais com hospitais de campanha vultuosos, gastar mais com estrutura mais robusta do que gastar na atenção primária, que é onde você resolve a maior parte do problema. Então, de novo, má gestão, inversão de prioridades e o resultado é o que a gente está vendo agora. Aliás, o que nós temos visto é exatamente essa inversão de prioridades. Por exemplo, no Brasil inteiro, os agentes comunitários de saúde têm sido subutilizados. Eles deveriam ser os primeiros a receberem as vacinas, a receber um implemento no seu salário, para atender na ponta com segurança as pessoas. Muita gente não precisaria nem sair de casa para ir à UPA. Então eu não entendo, eu não sou médico, não sou especialista, mas isso é uma coisa óbvia. Se os senhores colocam um batalhão de agente comunitário de saúde, evidentemente com toda a segurança, porque da mesma forma que o auxiliar de enfermagem, o médico tem que trabalhar com segurança no hospital, ofereçam também os agentes. Mas vocês preferem investir, como o deputado falou, em estruturas voltuosas para desmontarem quando a Polícia Federal bate na porta de vocês. Deputado, e qual a saída? O senhor vê tem alguma expectativa para resolver a crise? A gente tem apresentado ao governo algumas recomendações de curto prazo e outras de médio prazo. Curto prazo. Primeira coisa, transporte público é um dos locais, um dos espaços onde as pessoas têm se contaminado mais, onde elas se aglomeram. O que o governador fez há poucos meses? Aceitou a redução da frota. Como é que você diminui a frota no momento que você tem que ampliar a frota? Então tem que voltar atrás dessa decisão e disponibilizar mais ônibus para os trabalhadores dos serviços essenciais. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, definir medidas emergenciais para os pequenos microempresários, no sentido de sobrevivência. Definir um auxílio imediato para os trabalhadores desempregados, afetados por essa crise também aqueles que estão com restrições. Quarto, a gente precisa que o governador do Distrito Federal dê início imediato, junto com outros governadores e prefeitos, a negociação para a compra de vacinas. O que vai vir do governo federal vai ajudar, mas não será suficiente, pelo menos é o que está previsto. Além disso, o governador precisa também ativar o seu sistema de transparência para que a gente possa acompanhar esses gastos com mais clareza, para que a gente possa ver se o investimento está sendo certo. E, por último, neste momento tem que ter uma ação urgente na assistência social. A pobreza extrema no DF está aumentando, o Sol Nascente, no Itapuã, no Arapuã. A gente tem em várias regiões gente muito pobre que está morrendo de fome nesse momento. Então o Estado tem que ir até elas para dar-lhes condições de sobrevivência. São algumas coisas imediatas e, claro, a questão das UTIs que tem que ser de uma hora para outra mesmo. A gente tem que pensar em estratégias para dilatar os leitos de UTI. Repito, hoje a gente tem mais de 200 pessoas na fila dos leitos de UTI no DF. São pessoas que provavelmente, algumas não vão conseguir esse leito e podem morrer na fila dos hospitais. Mas eu ouvi também nas suas mídias sociais o senhor denunciando que, para além de falta de leitos, faltam alguns insumos para que as pessoas também possam utilizar. Com certeza, a gente está com falta de alguns medicamentos para intubação de pacientes. Isso já foi avisado do governo, sabe, em novembro. A gente fez uma audiência pública só sobre insumos na saúde. Verificamos a falta de vários remédios, de vários tipos de medicamentos, de coisas importantes para você tratar os pacientes internados por Covid. Hoje faltam alguns medicamentos para intubação. Então tem que ter uma ação urgente de recomposição de insumos, de EPIs, para a estrutura ser viável e os profissionais de saúde atenderem a população da melhor maneira. Então percebam, eu já venho denunciando isso há algum tempo, que essa coisa de colocar também todas as fichas na vacina, que é de extrema importância, por favor, não venham me chamando de negacionista, os cuidados básicos têm que ter. Por exemplo, faltam medicamentos para entubar pessoas. Então, para essas pessoas que precisam ser entubadas, não adianta você falar de vacina. O básico tem que funcionar. Deputado, o senhor falou da extrema pobreza. Eu pergunto para o senhor, qual a diferença de um cidadão ser atendido com protocolo de segurança numa farmácia, numa padaria, para uma loja de sapato? Por que quebrar tanto micros e médios empresários?
jogando cara ou coroa, como o senhor coloca nas suas mídias sociais. Exato. Essa metáfora que a gente usou essa semana foi justamente para mostrar que o governo não planeja as ações que toma. Me parece que muitas vezes são aleatórias, vem da cabeça, vem lá do gabinete de alguém, um assessor que fala e o governador aceita. É preciso planejar as coisas. Veja, sexta-feira retrasada, houve o decreto de restrição, no sábado mudou o decreto, no domingo já era outro decreto. Isso mostra que eles não tiveram planejamento, não tiveram técnica na hora de tomar essa decisão. E pegou todo mundo de surpresa. Os pequenos comerciantes, imagina só o dono de um restaurante, uma lanchonete que comprou comida para o seu estoque, comprou carne, comprou verdura para guardar ali para o final de semana. Como é que essa pessoa ficou? Ela teve que jogar tudo fora? Vou trazer aqui para o senhor, para corroborar com o que o senhor está falando. Ainda essa semana, uma comerciante de um restaurante aqui próximo, ela falou exatamente isso. O que deixa a gente ainda mais aflito é saber que daqui a uma semana tudo pode ser diferente. Perfeito. Então a gente está nessa imprevisibilidade. Claro que a pandemia impõe alguma imprevisibilidade, mas a gente tem que dar conta daquilo que é previsível. A gente tem que exaurir todo o nosso esforço para trabalhar dentro do que é previsível. Então, era previsível o aumento do número de casos. A gente sabe que no DF a taxa móvel estava aumentando. Então, por que não foi ativando os leitos de UTI proporcionalmente a essas taxas que estavam crescendo? E esse toque de recolher, o senhor acha? O vírus ele circula só a partir das 22 horas? Não adianta você decretar toque de recolher se logo cedo, quando o trabalhador vai para pontos de ônibus, ele tem que se entulhar no ônibus junto com outras pessoas para poder chegar lá ao seu serviço. Então, de novo, as medidas isoladas, sem amarrá-las, sem inclusive fundamentá-las, vão ser ineficientes. Dali para o final de semana, como é que essa pessoa ficou? Ela teve que jogar tudo fora? Vou trazer aqui para o senhor, para corroborar com o que o senhor está falando. Ainda essa semana, uma comerciante de um restaurante aqui próximo, ela falou exatamente isso. O que deixa a gente ainda mais aflito é saber que daqui a uma semana tudo pode ser diferente. Perfeito. Então a gente está nessa imprevisibilidade. Claro que a pandemia impõe alguma imprevisibilidade, mas a gente tem que dar conta daquilo que é previsível. A gente tem que exaurir todo o nosso esforço para trabalhar dentro do que é previsível. Então, era previsível o aumento do número de casos. A gente sabe que no DF a taxa móvel estava aumentando. Então, por que não foi ativando os leitos de UTI proporcionalmente a essas taxas que estavam crescendo? E esse toque de recolher, o senhor acha? O vírus ele circula só a partir das 22 horas? Não adianta você decretar toque de recolher se logo cedo, quando o trabalhador vai para pontos de ônibus, ele tem que se entulhar no ônibus junto com outras pessoas para poder chegar lá ao seu serviço. Então, de novo, as medidas isoladas, sem amarrá-las, sem inclusive fundamentá-las, vão ser ineficientes. Então, acho que, claro, diante do quadro que a gente está vivendo, é um momento para diminuir a circulação de pessoas mesmo, é um momento para a gente tentar controlar essa proliferação do vírus, mas tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tem que ter inteligência na tomada das decisões. Não pode simplesmente jogar para a população e falar, cumpra-se. Até porque se as pessoas não forem convencidas e tiverem a educação e o conhecimento acerca daquilo, elas não vão cumprir. E se não tiver fiscalização, também não vão se sentir motivados a cumprir. Veja aí as aglomerações ao longo desses meses do DF, várias festas, vários eventos. Cadê a fiscalização do GDF? Cadê lá os agentes do governo para falar, olha gente, não pode. Vocês não podem aqui se juntar 150 pessoas num espaço pequeno, todo mundo respirando mesmo ar sem máscara. Então cadê esse controle? Faltou também. Aí agora o governador joga na conta da população, vai para a televisão falar que graças a vocês, com aquela voz, né, do narrador na publicidade, graças a vocês conseguiram, é por conta de vocês que a gente está nessa situação. Ora, quem é que foi eleito? Quem é o líder do poder público no Distrito Federal, do poder executivo? É ele. Então não adianta botar na conta da população. A população também tem responsabilidade, todo mundo, acho que é um somatório, mas o governo é o maior responsável. Ele não é o único, mas é o maior responsável pelo que está acontecendo. Olha, hoje o nosso programa passou correndo. Você assistiu a entrevista com o deputado distrital Leandro Glass, do partido da Rede, aqui do Distrito Federal, e nós queremos agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, pedir que, se você puder, esteja conosco amanhã, programa novinho em folha para você, aqui na tela da TV Com o Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Nunca foi tão fácil.